A disputa pela acumulação de Bitcoin por países e empresas está ficando realmente absurdo. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são os países que já mineram e investem em Bitcoin, quais são os novos países que devem entrar nessa disputa com alguns estados que são maiores do que a própria economia da Rússia já interessados nesse processo. Vou falar um pouquinho sobre como tem sido os últimos meses em termos de acumulação de Bitcoin pelas empresas e por que os movimentos recentes indicam que o Bitcoin pode atingir cifras inimagináveis nos próximos anos, chegando muito, mas muito perto da capitalização até mesmo do ouro. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o choque da escassez do Bitcoin que está sendo direcionado pelo interesse de países de diferentes posicionamentos políticos e econômicos, e todos eles parecem apontar pela mesma direção, dizendo que o Bitcoin é o futuro. De hoje, o Bitcoin atingiu mais uma alta histórica, chegando a 108 mil dólares por Bitcoin. O que aconteceu depois de alguns acontecimentos do final de semana, principalmente alguns discursos do Donald Trump dizendo que eles querem estar à frente para acumular Bitcoin antes de outras nações que já demonstraram interesse, além de compras bilionárias novamente pelo Saylor e pela MicroStrategy. Então, bora ver o que está acontecendo com o ativo mais incrível e possivelmente no futuro o mais valioso do mundo. Em relação ao preço, então, hoje nós vimos o Bitcoin atingir os 108 mil dólares. Nós temos aqui alguns dias já sem o mercado ter um pullbackzinho diário, né? O que tende ali a dar um sentimento de precaução, pelo menos, né? Os pullbacks devem acontecer, eles precisam acontecer, né? Então, nesses patamares, pode ser esperado aqui uma retraçãozinha, principalmente para esse nível aqui dos 100 mil dólares, né? A gente precisa, digamos que ainda fazer com que o nível dos 100 mil dólares, ele se torne, né? Ele tá se tornando, mas aqui se torne realmente um suporte, né? Ele era uma resistência, se torna um suporte. A gente teve, né, nesses momentozinhos aqui, um pullback até os 100, né? Seria interessante para depois, quem sabe, o Bitcoin vir aqui atingir os 120 mil dólares, né? Então, eu não acharia estranho um pullback acontecer nesse momento, reforçando a faixa dos 100 mil dólares como um suporte. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre a disputa dos países e das empresas para acumular Bitcoin. E sempre tenham em mente o número das 21 milhões de unidades de Bitcoin. Na verdade é menos, né? Considerando os perdidos, os que não devem se movimentar por causa da Satoshi, etc., a gente deve estar falando ali de uns 17 milhões só. E aí a gente sabe, né? Se a gente divide esses 17 ou 21 pelos 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe nem perto de um Bitcoin por pessoa, não existe nenhum Bitcoin por milionário do mundo. E aí as cifras que a gente tá falando, que a gente vai falar no vídeo de hoje, elas tornam muito mais expressivas quando a gente tem essa conta em mente, tá certo? Então, bora lá. No final de semana, especificamente, né, nós tivemos essa matéria que deu bastante que falar. Eu compartilhei com vocês bem quando ela saiu, né, que era uns highlights ali da entrevista que o Donald Trump deu à CNBC. E nessa entrevista, ele meio que deixou, não diretamente explícito, mas explícito de certa forma, né, que eles querem criar a reserva mesmo em Bitcoin, né? Então, ele disse, nós vamos fazer algo realmente grande, né, com cripto, porque a gente não quer que a China ou outro esteja à frente, né, abraçando isso. A gente sabe que eles estão fazendo, nós queremos estar à frente, né. Então, essa aqui é uma declaração no sentido de guerra pela acumulação de Bitcoin, dizendo, esses países estão olhando a China e outros, mas a gente quer estar à frente, né. Isso inaugura um momento muito louco no Bitcoin, que é o processo, né, em que diversos países estão buscando acumular. E aí aqui eu quero contar para vocês algumas coisas bem interessantes. Então, primeiro, o Texas, né, que submeteu já o seu projeto de lei para a criação da sua reserva em Bitcoin. E aqui existem duas coisas muito importantes que vocês precisam ter em mente em relação ao Texas, tá? A primeira coisa é o tamanho do Texas, gente. Assim, eu não sei se vocês têm ideia, eu não tinha ideia disso, mas a economia do Texas, ela é maior do que, por exemplo, a economia da Rússia, né? Então, o Texas tem uma economia, né, um PIB ali de 2,4 trilhões de dólares. Ele é maior, a economia do Texas é maior do que a economia do Canadá e da Rússia, por exemplo. Então, a gente tá falando
é de um estado que quer adotar Bitcoin. Vou falar para vocês como eles querem criar essa reserva, mas que querem adotar Bitcoin, mas com potencial de ser uma coisa maior do que a Rússia ou o Canadá inteiro adotando. Eu acho que isso é muito interessante da gente saber, né? Que é essa questão da ordem de magnitude das coisas, né? Então, ali entre 4. Aqui especificamente está 2,4, aqui 2,6, né? Mas nessa ordem de grandeza, né? Então tem alguns dados aqui até bem interessantes, né? Em relação ao Texas, né? Ele representa 9% do PIB dos Estados Unidos, né? Então a gente está falando de um estado que é realmente relevante em termos econômicos adotando. E aqui duas outras coisas interessantes, né? Que eu acho. Primeiro, é a questão de como eles querem adotar, né? O objetivo deles é diferente de, por exemplo, e aqui é uma observação importante, gente. A proposta do Texas, e eu vou mostrar para vocês também, a proposta da Pensilvânia de ter uma reserva em Bitcoin é diferente da proposta da Cynthia Lummis, né? Da compra daquele 1 milhão de Bitcoin de Bitcoin, né? Não em Bitcoin, não uma compra de 1 milhão, mas uma compra de 1 milhão de Bitcoins. Né? Então, assim, são coisas separadas que podem acontecer concomitantemente, inclusive, né? E aí, no caso da proposta da Cynthia Lummis em nível federal, é para o governo ativamente comprar bitcoins e criar sua reserva. Mas no caso dessa proposta, que eu acho que é inclusive muito mais fácil de passar, é que as empresas possam pagar imposto, possam pagar taxa, possam pagar o que quer que seja em Bitcoin e que eles não vendam esses bitcoins por pelo menos 5 anos, né? Então é uma proposta de uma construção de uma reserva através do pagamento de imposto, de taxas e de doações também eles citam, né? E aí, o que eu acho muito interessante também em relação a essa proposta, vamos ver se eu acho aqui, é as justificativas, né, que eles dão em relação a essa proposta. Eu acho que eu vou abrir direto aqui no Twitter para vocês, que vai ser um pouco mais fácil, que eu já tinha feito o highlight, né? É que eu acho muito curioso, porque é uma mudança de paradigma gigantesco em relação a como as pessoas viam o Bitcoin, né? Então, o que ele tá dizendo aqui? A gente quer, né, criar essa reserva, porque, né, nós reconhecemos que o Bitcoin é um ativo valioso, né, com potencial para melhorar a resiliência fiscal do Estado, né? Eles também reconhecem que o Bitcoin é um ativo descentralizado com supply finito, provendo uma qualidade, né, única, que funciona como uma proteção contra a inflação e contra a volatilidade econômica, né? Então, o Bitcoin até hoje sempre era visto como uma coisa especuladora, como super volátil, etc, né? E aqui muda completamente essa perspectiva em relação ao Bitcoin. E terceiro, né, a criação dessa reserva estratégica em Bitcoin está alinhada aos aos objetivos ali do Texa, né, para inovação dos ativos digitais e para prover para o Texa uma melhoria da segurança financeira, né? Então, tudo que as pessoas pensavam sobre o Bitcoin antes modifica completamente, né? Ele é visto como um ativo extremamente seguro e que deve ser usado para aumentar a segurança financeira de um estado cuja economia é maior do que a Rússia. Vocês entendem a magnitude disso? E aí, além do próprio Texas e dos Estados Unidos em si propondo isso, nós também temos, por exemplo, a Pensilvânia, né, que aí nesse caso elas querem ativamente construir a reserva deles, né, usando então um fundo para comprar Bitcoin. Então aqui é um pouquinho diferente, né, a proposta, mas especificamente a Pensilvânia, ela tem um PIB de 974 bilhões, então também não é nada desprezível, né, é realmente grande. Mas, além dos Estados Unidos, nós temos também outros países entrando nessa disputa, né? Então, quais são as coisas que nós sabemos, né, em relação aos outros países que estão interessados nesse processo de aquisição de Bitcoin? Nós temos especificamente, né, que a gente já sabe, o Japão começando ali a ter as primeiras discussões. Então, nós tivemos, né, um político que, por ironia do mundo, chama Satoshi, submetendo perguntas para o governo, dizendo: e aí, vocês vão criar a reserva de vocês ou não? Estamos precisando agilizar esse processo aí logo, né? Porque, enfim, tem vários países olhando para isso, a gente precisa olhar também. Então, nós temos o Japão já olhando para isso. Nós já tivemos também
um deputado na Rússia submetendo, né, então, uma proposta para a criação também dessa reserva estratégica em Bitcoin. Então, já está também na Rússia, né, em andamento, digamos assim, um desses processos. Ela já foi submetida ao ministro das Finanças da Rússia. Nós temos no Brasil também esse projeto de lei 4501 do Eros, que está dizendo, que está pedindo, né, a criação dessa proposta, e a proposta basicamente aquisição planejada e gradual de criptomoedas limitadas a 5% das reservas internacionais brasileiras, né? A gente pode ver o tamanho das reservas internacionais brasileiras, que está, a minha internet hoje está meio devagar, né? Mas está aqui em 360 bilhões, né? O que, então, considerando esses 5%, daria ali uns 18 bilhões de dólares de compra vindo aqui do Brasil, considerando essa conversão das reservas internacionais, né? Nós também temos na Polônia, especificamente, né, um caso também interessante, vou traduzir aqui porque, né, não sabemos polonês, mas esse cara, ele é um candidato, né, à presidência da Polônia, que acontece ano que vem, em maio do ano que vem, se eu não me engano, né? E ele tá propondo a criação de uma reserva em Bitcoin também, e ele diz, né, que quando ele se candidatou antes, ele já propunha que os escritórios municipais e as escolas tivessem exposição ao Bitcoin, né? E que naquela época em que ele falava disso, o preço era 7 mil e as pessoas olhavam para ele como se ele fosse louco, mas o tempo mostrou que ele estava certo naquele momento, que era uma ideia muito boa, e que agora que ele está concorrendo à presidência, ele propõe à Polônia manter as reservas que eles têm, né? Provavelmente por apreensão ali, e que eles vão incentivar ali o desenvolvimento do mercado de criptomoedas, né? Então, nós temos isso. Aí aqui uma observação, que eu já mostrei para vocês isso, mas vou relembrar, né? Então, nós temos já 7 países ativamente engajados na aquisição de Bitcoin: Argentina, Argentina, engajada pela mineração. Gente, esqueci o nome disso aqui. Ai, esqueci. Mais engajada na mineração. Etiópia também na mineração, né? El Salvador, que é o caso mais significativo de todos, né? Porque ele faz o DCA de Bitcoin desde 2022, desde novembro de 2022, atualmente está com lucro acumulado do que seria correspondente já a 2 bilhões de reais, mais ou menos, né? Butão, que é, na minha perspectiva, um dos casos mais lindos que nós temos, né? E nós temos os casos em que foi apreendido, né? Em que, por exemplo, o Donald Trump já disse que especificamente esses Bitcoins aqui que foram apreendidos, eles não serão vendidos, né? Não sei se vai ter a nova compra de Bitcoin, as questões da criação da reserva, mas ele disse que não vai vender. Então, nós temos isso acontecendo, né? Hoje, especificamente, nós tivemos, né, um vídeo que viralizou. Deixa eu ver até se tá aqui o vídeo, mas acho que não tá. Deixa eu ver se eu tinha separado. Acho que não. Mas, basicamente, nós tivemos, né, uma legisladora ali na Europa, né, defendendo que a União Europeia deva ter também a sua reserva em Bitcoin e deve parar, né, e rejeitar a criação de uma CBDC, né, especificamente do ouro digital. Então, teve essa área Knafo, né, o vídeo dela tá circulando muito, muito hoje, vocês devem ter visto aí. Mas então nós temos agora, né, as primeiras manifestações de pessoas, né, de legisladores da Europa também defendendo a aquisição de Bitcoin e a criação das suas reservas de valor, né? E aí, acho que aqui é o ponto mais interessante de todos, né, é que algumas projeções, né, considerando essa disputa dos países, dizem, né, que se realmente isso acontecer e esses países adicionarem o Bitcoin como reserva de valor, a expectativa é que o mercado chegue a 15 trilhões de dólares, né? O que levaria o preço ali para os patamares 760 mil dólares por Bitcoin. Isso vai acontecer esse ciclo? Provavelmente não, né? Mesmo se, assim, se a gente tiver os Estados Unidos aprovando isso,
né, a aquisição ali do projeto é em alguns anos, né? Então isso não vai acontecer talvez nesse ciclo. Não sei se isso vai mudar o ciclo, né? Existe toda essa discussão de e se no final do ano que vem, quando o ciclo estiver acabando, for quando essas leis forem aprovadas. Isso pode mudar as questões do ciclo, né? Vocês precisam ter em mente, eu acho que a possibilidade desses dois cenários, que é o ciclo aconteça tal como é previsto, esperado, né, considerando os últimos ciclos, ou que essa guerra fria por Bitcoin mude um pouco as questões cíclicas e nós tenhamos, né, uma alta ainda, ou pelo menos a gente não tenha um ciclo tão marcado assim pela adoção do Bitcoin por esses países, né? Dizendo então, cara, se rolar isso aí, 15 trilhões acontece. Mas além disso, gente, além da questão dos países, né, nós temos também outras coisas acontecendo que são dignas de nota. Primeira coisa, a questão dos ETFs, né? Nós, assim, fazia muito tempo que a gente não tinha dias consecutivos de compras tão consecutivos, né? Sem vendas, o que é um sinal também, né? Igual eu falei ali no começo, tipo, isso acende um sinal em relação à possibilidade de um pullback. E, de novo, né? Considerando tudo isso aqui, tem que ter alguns dias no vermelho, tá? Isso aqui faz parte do mercado. Aí a gente volta, né, a considerar um pullback. Aí aqui eu acho que é interessante, né? Os 100 mil pode ser um pullback, na minha perspectiva. A gente pode ter um pullback para esses patamares aqui de preço também, tá? Os patamares do 88. E um pullback mais agressivo, que eu, nesse momento, não vejo muito acontecendo, seria aqui nos patamares dos 72 mil dólares, né? Esses são os patamares de pullback. Para mim, até os 88 aqui me parece mais razoável, mas ainda assim eu acho difícil, tá? Eu acho bem difícil acontecer. Eu espero que que a gente teste o 100. Acho que é importante isso acontecer, talvez testar aqui um pouquinho mais para baixo, né? Até que os 95, né, como um teste de curto prazo para inclusive melhorar alguns fatores on-chain no vídeo para membros, né? É exclusivo de hoje, inclusive. Eu vou falar bastante sobre os dados on-chain, que os dados estão mostrando, inclusive, se você tiver interesse em acompanhar esses dados on-chain para acompanhamento, principalmente dos dados que mostram quão próximo ou não do fundo do topo a gente deve estar. Considere se tornar membro do canal, membro Tubarão, tem acesso aos vídeos exclusivos de acompanhamento de dados on-chain às terças-feiras, né? Mas então, pullbacks são esperados, principalmente olhando esses dados aqui de compras consecutivas. E nós também temos um cenário, né, das compras hiper agressivas das empresas, né? Aqui é uma comparação em relação às compras, né, da MicroStrategy em relação ao ETF da BlackRock, né? A MicroStrategy está comprando mais do que os ETFs, né? E não só a MicroStrategy, né? Vou mostrar ali os dados especificamente dela, mas a Metaplanet, por exemplo, né, acabou de emitir mais 4,5 bilhões de ien para compra acelerada, né? Accelerate Bitcoin Purchase, tipo, compras aceleradas mesmo de Bitcoin. Aqui no Sailor Tracker, né? A gente pode ver só especificamente, gente, só vou pegar o número agregado aqui. Só especificamente em dezembro, né? O cara já comprou o equivalente a 52 mil bitcoins, né? E como ele mesmo disse aqui, né? Nós estamos todos competindo para comprar os 45 milhões de bitcoins minerados por dia, né? Então, que é muito menos do que o pessoal tá comprando nesses ritmos hiper acelerados. E aqui eu acho que é um dado bem interessante, né? Que é essa perspectiva dos choques, né? Do choque de escassez, do choque de supply ali, né? Então, em alguns momentos, nós vivemos isso, né? Digamos assim, em que o momento do mercado faz com que exista muitos compradores, né? Na perspectiva do Willy Woo, que é um analista super interessante, sigam ele caso vocês não sigam, né? Nós estamos vivendo o nosso terceiro grande choque de escassez, né? Que é a MicroStrategy e os ETFs comprando como ninguém e a perspectiva aberta dos países também comprando. Além disso, quero citar algumas coisas para vocês em relação aos dados, a alguns acontecimentos macro, né? Então, amanhã nós temos definição de taxa de juros dos Estados Unidos, de corte de taxa de juros, e 95% do mercado acredita que vai acontecer, né, o corte ali de taxa de juros de 0,25. Então, o pessoal tá bem animado com essa perspectiva de corte.
vai acontecer o corte, basicamente, né? Depois de amanhã, nós temos também a definição dos juros do Japão, né? Que foi o que fez com que a gente tivesse aqueles episódios de carry trade, né? E de queda bem brusca no mercado. Pelo que parece, eles estão dizendo que vão manter. Eles tinham dito ali, mais ou menos, acho que em agosto, que em dezembro eles provavelmente iriam aumentar, né? Aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Aumentar a taxa de juros do Japão seria uma coisa ruim para o mercado, mas parece que a expectativa é que eles mantenham. Se a gente tiver corte da taxa de juros amanhã, manter a taxa de juros do Japão no dia seguinte, assim, acho que daí a gente vai ter mais uns diazinhos antes de um pullback acontecer ali no Bitcoin, porque são fatores super relevantes. Enquanto isso, né, acho que só pra difícil não deixar de citar, hoje foi muito triste, assim, eu abri o Twitter e, tipo, todos os perfis gringos de finanças, assim, citando a tragédia da nossa moeda fiduciária, e é por isso que é isso, a gente precisa olhar para várias coisas, né, que foi até um pouco uma piada meio como trágica, né, dizendo o Brasil, o real, né, atingiu o menor valor em relação ao dólar, mais os BRICS, né, tipo, que essa ideia de que os BRICS vão fazer algo frente ao dólar, mas cujas maiores economias do BRICS não estão indo lá tão bem, como no caso do Brasil, que na verdade está uma das piores de todas, né? Então, só para não deixar citar. E aí, queria, assim, só fazer um contraponto, né, em relação a toda. Estou muito animada com todas as coisas que estão acontecendo, mas, de novo, né, os dados on-chain são importantes pra gente, né? Como eu citei, hoje tem vídeo exclusivo para os membros só de análise on-chain, mas o que a gente vê, né, é que o aumento das carteiras que está tendo especificamente aqui, né, nesses últimos dias aqui de dezembro, é as carteiras de curto prazo, né? Então, ó, são esses patamarezinhos aqui, ó, vocês estão vendo que eles têm um aumento maior, né? Só que aí quando a gente olha esses aqui, ó, é uma diminuição, tá vendo? As carteiras com um prazo um pouquinho maior. Se a gente colocar essa aqui, ó. Tá vendo? Essas carteiras maiores, elas estão diminuindo, né? Indicando uma liquidação dos long-term holders. Opa! Indicando uma liquidação aqui dos long-term holders, né? E um aumento ali do varejo, né? Que especificamente também mostra, né? Essa demanda vindo dos novos investidores tá um pouquinho maior do que estava no começo do ano, ainda um pouco longe, né? Dos níveis, digamos, de all-time high. Mas existem alguns outros indicadores que já estão um pouco mais acelerados, né? Que mostra de novo um contraponto, né? A essa perspectiva. Então, existe a possibilidade de uma adoção dos países que pode levar o Bitcoin a patamares muito absurdos, mas assim o ciclo já está em estágios avançados, né? E só para finalizar o vídeo, gente, quero deixar um convite para vocês nessa sexta-feira, né? Dia 20 é sexta-feira, isso. Nessa sexta-feira, às 14 horas, eu vou participar desse Twitter Space, é um Twitter Space global com o ICP Hub Brasil, né? Então, deixo todos com um convite aí também para participar, pra gente falar um pouquinho sobre narrativa especificamente, acho que a gente vai falar bastante sobre o meme coins também, né? Mais sobre outros assuntos também tangenciais, deixo o convite para vocês. E, de novo, caso você tenha interesse em acompanhar os dados on-chain, considere se tornar membro do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!